Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que todo mundo já ouviu falar. Vamos falar das emoções. Mas afinal, o que elas são, como eu sinto e como eu posso lidar com elas? É realmente possível a gente mudar as emoções? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha e manda pra todo mundo. Antes de qualquer coisa, a gente primeiro precisa entender o que são as emoções. Por que eu esqueço o que eu tenho que falar? O que são as emoções? Não sei. Antes de qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender o que são as emoções. Muita gente não sabe que as emoções consideradas primárias são apenas 7, e 5 delas eu tenho certeza que você já ouviu falar muito, e principalmente se você já assistiu o filme Divertidamente. As emoções consideradas primárias são alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. E elas são consideradas primárias porque elas são emoções universais, ou seja, o mundo inteiro expressa e sente essa emoção exatamente da mesma forma. É claro que em alguns países do mundo a intensidade com que ela é expressada difere um pouquinho, dependendo da cultura daquele país. Porém, todo o mundo, independente de onde você estiver, independente de se você nasceu agora ou se você já é um idoso, expressam as emoções primárias da mesma forma. Daí que surgiu o estudo de Paul Ekman, que estuda as microexpressões faciais, principalmente dessas emoções primárias, que são essas 7 que eu acabei de falar. E todas elas, nos nossos músculos faciais, são expressadas do mesmo jeito. Então a alegria tem os mesmos músculos em todos os lugares do mundo, por todas as pessoas, sem exceções. E o mais interessante de falar é que essas emoções elas são inatas, ou seja, elas não são aprendidas com o tempo. A gente nasce com elas já sabendo exatamente como sentir e como expressar. E nós como seres humanos... E nós como seres humanos somos mais emocionais do que racionais, ou seja, a nossa emoção chega primeiro na gente do que o nosso pensamento. Ou a nossa ação. Ia ficar tão bom se eu tivesse falado junto. Por exemplo, se você vê alguma pessoa sendo assaltada no meio da rua, a sua primeira reação vai ser a sua expressão de medo. E a segunda reação, depois que o seu cérebro interpretou aquela emoção e liberou todos os hormônios que o medo libera no nosso corpo, aí sim você vai entender se o seu corpo quer fugir, ficar ou lutar. E agora a gente vai falar das emoções que a gente considera secundárias, que nada mais é do que uma mistura das emoções primárias. Por exemplo, no arco-íris a gente tem 7 cores que são consideradas as cores primárias. Se a gente misturar cada uma dessas cores, sejam 2, sejam 3, a gente vai ter uma infinidade de outras possibilidades de cores, certo? Da mesma forma acontece com as nossas emoções. As emoções secundárias mais famosas são culpa, ciúmes, vergonha, orgulho, vaidade e por aí vai. Diferente das emoções primárias, as emoções secundárias elas são aprendidas com o tempo e elas dependem do contexto e de toda uma história, crenças e valores que aquela pessoa acredita. Por isso que nem sempre o ciúmes é sentido por todas as pessoas. Por isso que a vergonha e a culpa são emoções que geralmente algumas pessoas sentem com mais intensidade e outras com menos. Justamente porque elas dependem de um contexto e de uma história. Tudo isso significa que aprendendo a identificar, compreender e modificar as emoções primárias, a gente consegue controlar as emoções secundárias. Porque nós, seres humanos, temos mais tendência a focar nas emoções secundárias do que na primária. É muito mais fácil a gente falar que sente culpa, que sente vergonha, que tá com orgulho, com ciúmes, do que entender as emoções que estão por trás de todo esse sentimento. Agora é a sua vez que está assistindo de descobrir o que a Karine está sentindo. Ai, que horror! Que nojo! E se você quer saber como identificar e modificar essas emoções, então continua ligado com a gente que os próximos vídeos a gente vai te ensinar.